Em 2010, instituiu-se os pontos de cultura em Ribeirão. Mas as políticas de incentivo ao programa Cultura Viva começaram em 2003. Esse é o assunto do Da Janela e o convidado é o professor Lages. Lages, obrigado por aceitar o convite e vir trazer um pouco dessas boas notícias, né? Nós precisamos de boas notícias, né? Eu que agradeço, Cris, e é uma ótima notícia essa, né? A existência dos pontos, né? E a atividade que eles estão desenvolvendo em Ribeirão Preto tem mudado a cara da cidade. Eu acho que é importante estar falando, refletindo, né? E é uma alegria estar aqui no seu programa, né? Para falar desse assunto que realmente nos agrada. A gente está muito ligado nessa questão aí do pontão de cultura, do Ibipiruna e da rede de pontos. Você acompanhou aí, aliás, você faz parte de todo esse processo, né, de desenvolver esse programa, acompanhar de perto o desenvolvimento do Cultura Viva, trabalhou junto com a Secretaria da Cultura aí para certificar, né, os pontos de Ribeirão. Queria que você falasse um pouquinho para mim dessa iniciativa, dessa atitude, né, política em estar aí reconhecendo a cultura genuína, né, das populações. Ô Cris, desde quando esse programa Cultura Viva foi criado no governo federal, várias pessoas, várias instituições sempre tiveram o sonho, vamos dizer assim, de trazê-lo para Ribeirão Preto, né? Me lembro, inclusive, quando estava na Câmara como vereador, a gente chegou a desenvolver algumas tratativas diretamente com o Ministério, fazendo consultas, pedindo informações, né? Contatos aqui também com a Prefeitura, para que os pontos de cultura pudessem ser implantados aqui, né? Mas foi, na verdade, a partir de 2008, né? Na gestão da prefeita Darcy e da secretária Adriana na cultura. Que foi uma pessoa muito empenhada em ajudar que houve um sentido, empenho, né? maior, um interesse maior no sentido de realmente abrir um canal direto, né, com o Ministério. E nesse período eu estava ainda em Brasília, trabalhando na Câmara Distrital. Eu pude ficar ali também, né, dando apoio enfim, fazendo esse meio de campo que foi muito importante, né? Uma pessoa assim da nossa maior gratidão, que é o Célio Turino, nessa época estava responsável, né, pela secretaria ligada ao programa Cultura Viva no Ministério. Ele esteve aqui em Ribeirão algumas vezes para conhecer, já conhecia a cidade, mas para conhecer os movimentos culturais, né, esteve reunido na Secretaria de Cultura. E a partir daí então que a coisa foi tomando forma, né? Precisava então de um convênio que foi assinado entre a Prefeitura e o Ministério da Cultura. Precisava de um edital que foi feito, aí foi elaborado a várias mãos, né, com os técnicos da Secretaria de Cultura e do Ministério da Cultura. E quando nós chegamos aí por volta de março, abril de 2010, esse edital foi publicado, né? Aí todo mundo correu atrás, todo mundo preparou seus projetos, né, para que pudessem ser apresentados e avaliados pela comissão que fez aí o julgamento, fez a apreciação e certificou esses projetos, né, como pontos de cultura. Lages, nós podemos dizer que essa iniciativa de trazer os pontos, né, de implantar os pontos de cultura, é um passo importante no sentido de reconhecer que a cultura ela é mais genuína das bases, né, da comunidade do que aquela em que é colocada como cultura para a população? Veja que o próprio programa Cultura Viva, e dentro dele, né, a gente sabe que há vários projetos, um desses projetos é o projeto Ponto de Cultura. A filosofia do programa e do projeto é muito interessante porque, na verdade, é uma certificação, né? Quer dizer, o Estado certifica segmentos, grupos, instituições da sociedade civil naquilo que elas já fazem em termos de produção cultural. Então, na verdade, você não tem aquela política tradicional, antiga, né, no sentido do Estado criar alguma coisa, ou levar cultura para a população, né, ou a periferia. Ou a periferia, né? Já teve até alguém que cantou isso aí também, mas de qualquer forma, isso fica já para o passado, né? Então, nós temos que reconhecer que a sociedade ela é formada por fazedores de cultura, né?
Então, há cultura em qualquer lugar onde há o ser humano, né? Seja nos grandes centros, seja na periferia das grandes cidades, seja na zona rural, seja nos grotões desse país imenso, seja nos pequenos municípios do interior, né? Seja no litoral, seja na Mata Atlântica ou na Floresta Amazônica, seja entre os índios, seja entre descendentes de quilombolas que ainda, né, lutam para manter a sua cultura, para manter a sua linguagem, para manter os seus costumes, né? Enfim, e o Cultura Viva parte desse princípio, reconhece, né, a existência e a continuidade desses movimentos, certifica-os como de importância para a cultura nacional, então fazem parte de um patrimônio cultural do país e da nação. E a partir daí você tem um aporte, um apoio, um fomento financeiro por parte do Estado. Que é a história do fortalecimento, Sim, né? Vamos fortalecer para que ela tenha mais força. Exatamente, para ser empoderar. reconhecida, É o processo de empoderamento, né, desses grupos para que eles possam ter aquelas mínimas condições de divulgar o seu projeto, aí vem a questão da difusão, para formar ou se formar dentro daquele ambiente cultural criado pelo próprio movimento, pelo próprio segmento, né? Então é isso, batendo muito em cima da questão da formação, da difusão, do fomento, que o programa Cultura Viva, ele se tomou forma, tomou substância, né? E hoje é um sucesso, hoje realmente é uma coisa que veio para ficar, e não só em nível nacional, mas veio para ficar também em Ribeirão Preto. A gente espera que sim, né? Olá, Agis, você falou aí da questão da formação. Quando a gente fala de pontos de cultura, nós citamos aí 10 pontos de cultura em Ribeirão, é isso? Quando nós tivemos o edital, quando finalmente, depois de muitas tratativas, depois de muitas conversas e reuniões, né, entre técnicos da Secretaria, entre técnicos do Ministério da Cultura, então quando saiu o edital previa a qualificação de 10 pontos de cultura, nesse convênio Prefeitura-Ministério, e também um pontão de cultura, né, com a função bem específica, esse pontão, de fazer a gestão, né, porque não era 1 ou 2 pontos. Na verdade, para se ter uma rede de pontos, considera-se pelo menos 3 pontos. Nós tivemos a criação de 10 pontos, né, de cultura, nesse convênio Prefeitura-Ministério. E o pontão Cibipiruna, como acabou sendo denominado, né, tinha exatamente esse papel de fazer a gestão e articulação dessa rede. Né? Não, porque eu estou te falando de formação, toquei no ponto da formação, porque assim, a arte genuína, o desenvolvimento da cultura, ela existe, né? Ela está rolando o tempo todo, às vezes distante dos olhos da sociedade, principalmente da elite, vamos dizer assim, né? E distante do palco do Pedro II e uma série de outras coisas aqui, nada contra o Pedro II, mas nós temos que olhar para todos os lados onde haja espaço para a cultura, a gente tem que olhar. E às vezes a gente percebe o seguinte, se eu estiver errado, você me corrija, talvez o ponto de cultura ele tenha vindo também para dar formação para as próprias pessoas que produzem a cultura, Exatamente. Não é? Porque assim, como é que você pode apresentar o que você faz? Existem estratégias, né? Por mais que a gente queira deixá-la genuína, natural, artesanal, mas isso tem que ser mostrado, e tem que ter uma estratégia para isso ser apresentado, não é? Sem dúvida, Cris. Eu acho o seguinte, os fazedores de cultura, eles representam uma herança, né, que já vem do passado, de grupos que, né, mantiveram acesa essa chama aí, seja das artes plásticas, seja da dança, seja do carnaval, né, do teatro, enfim, né? Agora, o grande lance disso é as pessoas terem consciência, saber as origens, saber como é que se desenvolveu, saber como é que chegamos até hoje. Você viu ontem no segundo festival dos pontos, né, lá no Kaiser, a apresentação lá, por exemplo, dos Filhos de Bimba, foi uma verdadeira aula, né, que eles deram pra gente. Sobre a questão da capoeira. A questão da capoeira, quer dizer, quem estava ali assistindo e não conhecia, saiu dali formado em capoeira. E quem faz capoeira, o capoeirista, que muitas vezes
a gente sabe que tem muitos grupos pratica por aí. Como esporte, né? Pratica como esporte, como atividade de academia, muitas vezes não sabe a origem, não sabe o desenvolvimento disso. Então, em primeiro lugar, é quem pratica, é que tem que saber as origens dessa prática, desse costume, desse... O conhecer para entender, né? Sim, mas a gente questão tem do conhecimento. Né, conhecer para entender. Então a formação é não só a formação daqueles que vão ingressar nesses movimentos, nessas atividades, mas formação principalmente para quem já faz, para quem Exatamente. já está produzindo cultura. Né? Você tocou no ponto do segundo Festival de Pontos de Cultura, né? O primeiro foi realizado no Minas, né? Esse ano foi realizado, em 2002 foi realizado no Kaiser, né? Nos estúdios Kaiser. E assim, é um envolvimento, é muito interessante, porque acho que as pessoas não têm ideia, né? Da efervescência que né? Aquelas pessoas cruzando ali, trocando experiências, né? E muitas vezes a gente percebe que nós temos aí um outro desafio, né? Que é a formação de público, né? Para essas atividades, né? Exatamente. Como que é complicado, complexo. Essa questão da formação de público, eu acho que nós vamos ter que, nesse terceiro ano agora do convênio, abraçar assim, com muito carinho, né? Dedicar talvez até um estudo sobre isso, algumas oficinas a respeito disso, porque é uma dificuldade, né? E isso é uma dificuldade geral, isso aí não é dos pontos de cultura, de outras atividades sociais, em qualquer segmento aí de interesse da sociedade. Exatamente. E na verdade não basta você garantir o transporte para vir da periferia até o local onde estão se apresentando, né? Essas atividades. Eu acho que vai mais, eu acho que precisa realmente ter um trabalho de rede, que ela já existe na rede de pontos de cultura, eu acho que isso aí foi um grande avanço, né? Na rede de pontos, você já tem hoje um funcionamento de rede, uns mais integrados, outros menos, mas já existe, mas você precisa ter um funcionamento de rede no seio da própria sociedade, isso. Tá? Envolvendo, por exemplo, a educação, a cultura, o meio ambiente. E aí é importante a integração do trabalho entre as secretarias da prefeitura. Exatamente, educação e cultura. Porque a impressão que a gente tem é que não tem diálogo, né? Porque assim, aquilo ali é uma riqueza tão grande para jovens de escolas públicas que às vezes não tem oportunidade. E aí você diz assim, mas não tem como levar, mas para o shopping tem. Para ir no shopping eles dão um jeito. Então, peraí, não é a questão da possibilidade. Muita gente, sim, às vezes não tem condições para fazer esse trânsito. Mas eu acho que não é o principal fato, Lages? Mas veja só, eu acredito que, por exemplo, se o projeto da rede de pontos tem uma verba da prefeitura, né? Porque 50% do recurso vem do Ministério e 50% da prefeitura. Não é uma verba pequena. Né? É um investimento bom e que está sendo útil, importante para a cidade, está mudando a cara da cultura na cidade de Ribeirão Preto. Agora, a Secretaria de Educação também é da Prefeitura, né? E aí eu me refiro não só ao projeto Ponto de Cultura, mas a outros projetos importantes, selecionados através de editais também, que a Secretaria Municipal de Cultura tem realizado. E que às vezes é realizado sem a participação, por exemplo, dos alunos da rede pública. E aí eu não falo só da Secretaria Municipal, eu falo também da Diretoria de Ensino, da Rede Estadual de Ensino. Né? E até as particulares, né? Sim, sim. Que deveriam estar participando também. Aí eu acho que é uma falha política que precisa ser também, de certa forma, superada, revista. Né? Eu acho que tem que ter um projeto mais integrado e eu acho que a partir daí é possível você começar a resolver a questão, o desafio da formação de público. Né? Nós vamos chamar um intervalo rapidinho, a gente volta para falar sobre o segundo festival aqui e o resultado desse trabalho de 2 anos, tá ok? Legal. Caiu na Rede a Ponto, né? Essa é a primeira revista que traz aí vamos dizer assim, um resumo, né? Prestação de contas. Exatamente. Exatamente, você falou tudo. A prestação de contas do primeiro ano. E essa revista, ela identifica bem a ação de cada projeto. Então, eu acho que é importante a gente tocar aqui em cada projeto um pouquinho,
para todo mundo também se sentir privilegiado, porque eu acho que todos merecem, né? O segundo Festival dos Pontos aí mostrou que todo mundo se empenhou para levar o resultado lá. Então, não é tão simples, né, Lages? Porque a gente está falando aí que você lida com uma série de coisas, né? São as limitações sociais, né? Tem as limitações também de poder aquisitivo das famílias, né? Que às vezes não tem condições de enviar o filho não tem o que comer para participar de determinados programas. E, ao mesmo tempo, por um outro lado, a gente vê programas como, por exemplo, o Cântico Coral do Minas, né? Em que a presença do Minas nos pontos demonstra a pluralidade, né? do projeto, não é isso? A beleza do projeto Ponto de Cultura é exatamente essa, né? Expressar aquilo que a cidade tem de produção cultural. E a produção cultural de Ribeirão Preto, ela é riquíssima, né? Ela é muito plural e muito diversa, né? Então, como você tem um ponto de cultura do Coral Minas, né? Você tem outros pontos de cultura localizados na periferia da cidade, né, expressando aquilo que o povo daquela região está fazendo em termos de cultura. Exatamente. Então, isso é bonito, isso representa bem, quer dizer, no fundo você tem um projeto democrático, nesse sentido. Né? E assim, uma outra coisa que a gente precisa tocar aqui também é assim, nós falamos dos 10 pontos de cultura municipais, isso. Né? E aí nós temos também os estaduais. Exato, até porque nós falamos na primeira parte do programa que o programa Cultura Viva, ele é bem anterior ao momento em que ele se implanta em Ribeirão Preto, né? E mesmo antes da implantação desses 10 pontos de cultura do convênio do município, você já tinha os pontos de cultura aqui em Ribeirão Preto, né? Do Estado. Do Estado, convênios do Estado, ou convênios feitos diretamente do Ministério com as entidades, né? Aí vamos citar eles aí, Urumilá. Urumilá é um ponto do Estado, é o que você tem em Ribeirão Preto de mais expressivo, autêntico e genuíno da cultura de matriz africana, né? E que já vem fazendo um trabalho há muito tempo. Você tem o Dança Vida, né? Que já é um outro segmento, né? Que trabalha também com crianças, jovens, né? E também adultos, de uma situação social mais difícil dos nossos bairros, né? E que já é também um projeto premiadíssimo em nível nacional, né? Reconhecido. Né? Você tem o projeto do Cauim, que aí é um trabalho mais com cinema, né? Mas não só cinema, mas com outras atividades ali também para crianças, para jovens. Oficinas, né? Trabalho na área de formação, de profissionalização, e que é também já antigo, já tem uma tradição, né? Então você vê que os pontos de... E tem o Olhos d'Água, que é um projeto mais recente, né? Que trabalha na área também de cultura e de meio ambiente, né? Fazendo esse link que é muito importante. E você vê que esses pontos de cultura, na verdade, eles já são pontos de cultura antes de serem qualificados através de uma premiação, de uma qualificação assim, através de edital, né? E aí são merecidamente pontos de cultura. E aí você vê a questão do quanto a rede é importante. Nós falamos de pontos municipais e aí ligados aos pontos estaduais e ainda assim nós temos aí os coletivos, né? Atividades que participam direto ou indiretamente, né? E que transitam nesse meio, nessa rede, né? A gente tem o coletivo Fuligem e tem outros coletivos Óbvios Mexidos, outros coletivos aí que participam, né? E olha, é o seguinte, há 2 anos atrás, quando a gente estava começando a trabalhar na rede de pontos de cultura, a gente não sabia muito bem o que ia dar isso, né? A gente tinha o conceitual, tinha o programa, né? Tinha o contrato assinado, tinha os editais, etc., mas não sabia como é que isso ia funcionar na prática. Olha, hoje nós podemos dizer que nós sabemos como é que funciona, porque já está funcionando e funcionando muito bem. Então veja só, essa rede de pontos de cultura, inclusive os conveniados da Prefeitura e do Estado, essa rede, na verdade, hoje ela é muito mais abrangente.
ela se abriu para um leque de outros movimentos, de coletivos, né, de grupos menores. Movimento Pro-Arena. O Pro-Arena, inclusive, Panelaço, Pro-Arena, uns destacando mais a questão ambiental, outras a questão artística, outra Fórum questão política, Social. Fórum Social. Enfim, você tem um leque que se abriu a partir da rede de pontos que a gente ainda não tem muita noção até onde vai isso. Né? Você tocou num ponto aí, assim, falando em ponto, né? Você tocou num ponto. A gente estava falando aqui sobre, por exemplo, o Panelaço, né? O Fórum Social, que são reflexões políticas, né? Porque às vezes a gente toca em política e a gente vê a rejeição, né? Isso cada vez se regando mais ainda na sociedade, né? E isso significa o quê? Quanto mais você se afasta, mais você permite a inoperância e as pessoas incapazes agindo naquele espaço, né? Porque você se afasta e você permite que as coisas aconteçam ali da forma como a maioria, né? Ou minoria, não sei como é que está essa situação aí, se eles são maioria ou são... De ação, de incompetência, de responsabilidade, de mau uso do dinheiro público. E aí quando a gente pensa assim, o Panelaço em Ribeirão, o Fórum Social, né? A gente começa o Pro-Arena, a gente acha que nasceu do nada. Gente, tudo isso tem uma gênese, né, Cristina? Tem uma gênese. Então, isso que eu queria quando que você tocasse. Quando você para um pouquinho para pensar, para refletir, fazer uma análise do presente, do contemporâneo, mas que você não pode esquecer do que veio antes, né? Então você percebe, por exemplo, que o movimento Pro-Arena, eu acredito até, é uma tese que eu estou levantando aqui, né? A Luciana também concorda comigo, eu acho que ela foi o ponto de partida de muita coisa. Né? Mas mesmo antes do Pro-Arena, você tem outras ações, o próprio Fórum Social, foi em 2010. Pois né? Agora, outro aspecto, né, interessante é que cada vez mais, na medida em que você tem a continuação desse projeto do Ponto de Cultura, você tem essa ampliação também, essa diversidade vai aumentando. Né? Essa diversidade é cada vez maior. Essa questão, por exemplo, que muitas vezes as pessoas, como você disse, elas se afastam um pouco da questão política, num posicionamento muito crítico, né, em relação a desmandos, a atos disso, daquilo, corrupção e tal. Mas veja, isso muitas vezes, e isso faz parte do senso comum, as pessoas veem a política só como partido, eleição, administração pública, e não percebe, por exemplo, e o Panelaço está dando um grande exemplo para a gente hoje, que se faz muita política na sociedade civil, nos movimentos, nos coletivos. Não estamos falando de política partidária e mesquinha, nós estamos falando de política, a essência da política. Inclusive, na Grécia Antiga, onde a política nasceu, a democracia nasceu, não tinha esse negócio de partidos. Tinha interesses que se chocavam, né? Claro. Mas tinha a participação política autêntica vinda da sociedade. E para resgatar essa autenticidade da política, tem que se envolver, né, Lages? Tem que se envolver. Não tem jeito de ficar assistindo, né, telespectador? Tem que se desinstalar. Exatamente. Né? E de desinstalar maneira. De frente da televisão, mas também agora de frente do computador, né? Porque tem muita gente que acha também que as redes sociais resolvem todo mundo. Tudo, né? E não resolvem. Eu vou lá para o Facebook e vou bater e vou resolver. Não. E vai resolver. Eu acho que é um instrumento, uma ferramenta importantíssima de participação política, inclusive. De complemento. De complemento, E não única. Ela não pode se tornar uma unidade. Mas tem coisa que tem que ser presencial, tem que ser de corpo e alma. E alma. Olho no olho. Exatamente. Vamos falar aqui de alguns pontos. Os pontos de cultura Casa das Artes, né? Que trabalha com a dança. Né? Começa com o teatro, teatro mas hoje está bem diversificado. É dança, é música, é dança de rua, né? Enfim. Tem feito um trabalho excelente, muito diversificado. Ponto de cultura, carnaval para todos, mosaico do samba, aí a gente está falando aí do resgate, né, das escolas. De uma das tradições mais autenticamente populares, que é o carnaval, né? E você tem pelo menos 2 pontos hoje trabalhando com o carnaval, né? Que são os Bambas e a Liga de Carnaval de Ribeirão. A Liga de Carnaval. E nós falamos de teatro aqui, ó, mas o Ribeirão em Cena também é um dos pontos, né? E também tem uma relação direta com o teatro, né? E prima muito pela formação. É uma verdadeira escola de teatro, né? O Ribeirão em Cena.
e tem que se destacado muito com os projetos que têm sido levados. De inclusão social. De inclusão social e apresentações tecnicamente muito bem feitas, né? Tem sido um sucesso esse ponto. A gente está falando aqui, a gente vai exibir algumas fotos do festival mostrando cenas desses pontos para as pessoas terem ideia da beleza, né? Exatamente. E aí depois a gente tem o Kabuki, que é a música, né? Uma escola, né? E nós temos meninos que se formaram lá, hoje estão na Orquestra Sinfônica de Ribeirão, né? Ou estão fazendo música na universidade. Exatamente. Né? O Kabuki, nessa questão da inclusão social através da música, tem sido um sucesso, né? Sem dúvida. Aí o Cante Coral do Minas que dispensa comentário, né? Sim, sem dúvida. O trabalho deles, da Gi, acho que né, do Ivo, quem frequenta sabe que é importantíssimo esse ponto estar presente, sem dúvida. Né? Aí tem o Dandara, né? O Dandara, que já é uma cultura, já desenvolve atividades na área da cultura de raiz africana, de matriz africana, né? Numa das regiões da periferia da cidade. Né? É um centro de pesquisa, eles trabalham, exatamente, né? Então primam muito pela formação também. É um projeto que se desenvolve integrado também com as escolas da região, é bom que se destaque isso aqui, né? É um bom exemplo de que dá certo a educação junto com a cultura. Né? O Ribeirão Verde está falando isso. Está falando. Seria interessante dar certo em toda a cidade, né? Aí a gente vem no Transformar, né? O Transformar, por exemplo, que de todas as entidades que estão desenvolvendo o projeto Ponto de Cultura, é a mais antiga, né? Já tem mais de 30 anos o Transformar. Ele nasceu como um projeto cultural, depois ele se enveredou mais para o trabalho social de resgate de crianças e adolescentes em conflito com a lei, vítimas de violência, e agora estão voltando às origens, né? Utilizando também a arte e a cultura para a inclusão social. E aí os filhos de Bimba, né, que nós comentamos aqui sobre a questão da capoeira, né? Ontem eles deram uma verdadeira aula do que foi o capoeira, a origem da capoeira na África, o papel que ela desenvolveu aqui no Brasil como luta, como jogo, como dança, né? O período que foi criminalizada, depois da época de Vargas foi reconhecida como patrimônio cultural da nação, né? Sem dúvida. Bom, a gente está aqui com a primeira edição do Caiu na Rede é Ponto. Acho que para as pessoas conhecerem assim, né, e saber exatamente onde fica, a localização, tudo como você disse, a prestação de contas do dinheiro. Quando você usa bem o dinheiro público, né, é gratificante fazer prestação de contas, não é? E como? Nossa, é no meio assim de tanta denúncia, tanta coisa, de repente você tem um exemplo. Olha, isso aqui serve de exemplo. É dinheiro público, prefeitura e Ministério da Cultura, muito bem empregado, com relatórios, com prestações de contas rigorosas, né? Com controle por parte do poder público. Né? E com resultado. E com resultado, isso que é importante, com resultado social. Lembrando que o Pontão faz a gestão disso tudo lá no prédio da UGT, né? Cibipiruna. Por que Cibipiruna? Rapidamente para... Olha, na verdade nós tivemos até pouco tempo para resolver, né? Lá na nossa entidade, a Associação de Amigos do Memorial da Classe Operária, que é a entidade que apresentou o projeto e teve qualificado o seu projeto como Pontão de Cultura, né? E precisava ter um nome, né? Então nós tivemos uma reunião assim meio atabalhoada, né? Ô, gente, vamos dar um... E nós primamos muito pelo trabalho também ambiental ali, junto com a Pau Brasil. Claro, né? A Pau Brasil está presente lá, então, importantíssimo. Olha, vamos dar um nome de uma árvore. Qual árvore que poderia estar assim, simbolizando bem Ribeirão Preto? Cibipiruna. Então a Cibipiruna, ficou que Cibipiruna. ela está espalhada por toda a cidade, é o símbolo de Ribeirão. Quase, né, pegando esse ícone de Ribeirão Preto, né? Tá certo. Então ficou Cibipiruna. Olá, Gis, é muito gratificante trazer pessoas aqui no programa para falar de coisas palpáveis, assim, né, que a gente pode tocar. E o Ponto de Cultura eu sou testemunha, né? Eu estou tocando ele, né, com o trabalho que a gente está fazendo de audiovisual para registrar, né, porque as pessoas têm que ver para crer, né? Então a gente está registrando para mostrar, né, sem nenhuma maquiagem, tudo que é real, né? Então, assim, acho que venha 2013, como a Lu diz, né, no texto dela, né? Ela está falando de 2012, mas nós já vamos gritar 2013, 2014, que os pontos permaneçam, né? E que as pessoas possam se aproximar deles com mais carinho e reconhecer tudo isso que está sendo produzido pela população, não só em Ribeirão, mas no país todo. São quase 3 mil pontos de cultura no país, né? Espalhados por todos os estados, Distrito Federal, enfim, está bem disseminado essa nova cultura do ponto de cultura.
E nós fazemos assim acreditamos muito, né, que nesse último ano, já foi consolidado a rede de pontos, né, mas nesse último ano nós vamos fechar com chave de ouro e apresentar as credenciais para uma renovação desse convênio a partir de 2014. Não, sem dúvida. Se eles tiverem olhar para enxergar, isso vai continuar. Porque reconhecimento já está tendo. Claro. Né? Então claro. é simplesmente colocar em prática aquilo que já foi reconhecido. Eu agradeço a oportunidade de poder conhecer, tá? Obrigada, Ótimo. viu? Eu agradeço muito a sua presença, né? Você é um verdadeiro presente na rede de pontos, com o trabalho paralelo que você está fazendo aí, né? Juntamente com a TV Unaerp, né? Eu acho que uma vai ser exibido aqui na TV Unaerp. Exatamente, E eu acho que é uma contribuição, é uma participação assim muito importante, decisiva mesmo nesse projeto. Obrigada, viu? Obrigado também. Sempre à sua disposição.